E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem em mais um vídeo de React, dessa vez reagindo ao vídeo de uma economista da escola de Chicago, uma tal de Olivia, não sei das quantas, mas que foi um vídeo passado para mim pelo Guilherme, né, a dona Rita Von Hunt, aliás, um beijo, dona Rita, e é um vídeo em que, segundo ela, né, eu vi um pouquinho só para ver do que se trata, vai tentar desarmar as argumentações sobre os males do capitalismo, né, e vai se debruçar um pouco sobre a teoria, uma parte da teoria marxista sobre economia. Então, vamos assistir e bora passar nervoso que vai ser bom demais. Você vai entender de uma vez por todas o que há de errado na fala só é capitalista quem tem capital. Você vai entender com base e fundamento, né? Eu vou te dar uns elementos intelectuais relevantes para você ter substância na sua argumentação. Eu vou te indicar, inclusive, leituras para você formar uma base bem sólida mesmo. Quando Marx escreveu a sua obra O Capital, e aqui eu indico que você leia o manuscrito do Capital para Só para esclarecer, né, os Grundrisse são as anotações que vão levar à publicação do Capital. você formar a sua base. É um livro bem grossão, assim, porque tem realmente tudo que ele de fato escreveu e não o que a galera imaginou, tá? Ué, mas no livro do Capital, né, que é basicamente essas ideias passadas a limpo, em 3 volumes, não é o que a galera imaginou, é o que ele escreveu. Já começou estranho. Ele estava falando o seguinte: só é capitalista quem tem capital. O que é capital para Marx naquele momento? O meio de produção. Por exemplo, se eu, Olivia, sou dona de um tear, eu faço tecido. Peraí. Meio de produção, nesse sentido, não é só a ferramenta do trabalho. Né? Meio de produção é tudo aquilo que viabiliza a interação da natureza com a produção, com o trabalho humano. Né? E que visa necessariamente a produção de algo. Isso já é um ponto importante a ressaltar. E aí eu acho que o primeiro ponto interessante é porque ela já parte de uma ideia de eu tenho um tear. Tipo, é isso, essa tecnologia do tear surgiu de geração espontânea. Achou a lâmpada, fez puff, apareceu o tear. Então ela não está falando de como que se adquire esse meio de produção, que é uma parte importante para a gente entender a crítica da economia política marxista, né? Marxiana, aliás. Né, no meu tear, eu sou uma tecelona, tenho meu marido é dono de um tear, meu marido faleceu. De novo, não explicou a origem. Eu fiquei com o tear que era do meu marido e agora eu tenho 2 teares. Eu posso produzir, só que eu não consigo produzir em 2 teares. É claro, exatamente, né? Você produz, né, tecnicamente com o que você precisa, né? Produzir para as suas necessidades. Esse seria o ideal. Por que alguém tem um tear gostaria de ter outro tear se não for para produzir visando o lucro, visando a exploração de outra pessoa? Não faz sentido, né? Então eu vou contratar alguém, mais um tecelão, para produzir tecido comigo nos meus teares. Ó, deixou bem claro, hein? Nos meus teares. Essa pessoa vai produzir o tecido no meu tear. Só que eu não vou dar para essa pessoa todo o lucro da produção feita naquele tear. É, o nome disso é exploração da força de trabalho, né? E na verdade, não é que você não vai dar o lucro, né, jovem Olivia? Você não vai dar o valor produzido naquele tear para aquela pessoa. Lucro não é isso. Para quem falou aí que ia entrar com a base fundamental, meteu o Grundrisse, né? Não falou nem do capital, meteu o Grundrisse. Tá fraco. Eu vou dar para aquela pessoa uma parte, né, do ganho do que foi feito, do tecido que foi feito naquele tear. Por quê? Porque o tear é meu. Foda-se. É isso. É isso. O que importa é aquela propriedade ser minha, né? Por mais que eu fique lá coçando o saco o dia inteiro sem fazer nada, o que as pessoas vão produzir ali vai ser meu, porque aquilo é meu. O que determinou que aquela propriedade fosse sua? Isso Marx elabora, né? Vai pensar no último capítulo do primeiro tomo do Capital, que sobre as origens da acumulação primitiva de capital. Então, ela não está levando isso em consideração. É isso, né? Inclusive, eu acho que eu não comentei, mas essa economista, ela se gaba no perfil de Instagram dela por ser uma das poucas economistas brasileiras premiadas pela Escola de Chicago, terra do PhD, de ninguém mais, ninguém menos que Paulo Guedes. Então, prepara a bucha. Não tinha falado essa parte. Então eu vou, segundo Marx, né, explorar a mão de obra Por que as aspas? Volta. que foi feito naquele tear. Por quê? Porque o tear é meu. Então eu vou, segundo Marx, né, explorar a mão. Por que as aspas? Não conferem um sentido de
é figurativo ou que não é literal? É literal. Se você tem 2 teares e você vai usar um tear para produzir valor através do trabalho, você não vai entregar todo o valor produzido para essa pessoa porque o tear alegadamente é seu, o nome disso é exploração da força de trabalho. Ah, mas eu não gosto desse termo. Foda-se que você não gosta desse termo. É o que é. É isso. Pelo amor de Deus. De obra desse cara e pagar para ele só a mais-valia. A parte. Eu vou ouvir de novo. Então, eu vou, segundo Marx, né, explorar a mão de obra desse cara e pagar para ele só a mais-valia. A parte relativa ao esforço do trabalho dele. Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer. A não ser que ela tá enganada por inocência, por mau caratismo, eu não sei, mas tá muito errado. Ela não leu. É isso, ela não leu. Não leu, porque mais-valia não tem nada a ver com, com o ganho do trabalhador, né? O nome desse conceito para Marx é salário. Mas eu vou explicar rapidinho o que é mais-valia. A mais-valia, gente, ela é a diferença do valor do que é produzido no trabalho e do que o trabalhador efetivamente recebe. Então vamos supor que eu tenho um trabalhador que em 5 dias de trabalho produz o equivalente a 10 celulares. Cada celular custando R$1.000. Beleza. Se a gente fizer uma conta, ele em 20 dias produz 40 celulares. 40 vezes 1.000, 40 mil. Esse é o valor, né, o montante total do que ele produziu. Só que esse trabalhador, no final do mês, ganha R$1.000. Mas se ele produziu os 40 mil a partir do trabalho dele, o certo não era ele ganhar esses 40 mil, já que ele produziu? O que aconteceu no meio desse processo? Aconteceu que todo o trabalho dessa pessoa foi capturado pelo capitalista e se transforma em lucro do capitalista. Então o capitalista nessa relação lucra 39 mil. Então você tem o que o Marx vai chamar, né, de trabalho necessário, que é de um dia, né? Então em um dia a pessoa ganhou o salário dela. Esse era o trabalho tecnicamente necessário dentro desse contexto, né? Todo o resto é trabalho excedente. Tudo que é produzido de valor nesse trabalho excedente vai para a mão diretamente do capitalista. A mais-valia é essa diferença. A mais-valia são esses 39 mil reais. Então pagar o trabalhador com mais-valia não faz o menor sentido. A moça não leu o livro, ou ela está mal intencionada, eu prefiro acreditar que ela simplesmente não leu, né? Mas as concepções da obra. E não é um juízo moral, né? É só você pegar o Capital e ler. É só você jogar na internet. Vai aparecer. Começamos bem o React de hoje. Porque eu, com o meu tear, possibilitei aquela produção. Ó, que benevolente. Eu, Tecelona, não sou uma milionária. Não sou uma rica. Aliás, sequer sou rica. Eu sou pobre. Naquela época, mais de 90% da população vivia abaixo da linha da pobreza. Dados, fontes, mas eu fiz esse trabalho para ela. Na verdade, na Inglaterra ali vitoriana, você tinha um pouco mais que 25% da população britânica vivendo abaixo da linha da pobreza, não 90%. Então isso já mostra que, na realidade, toda essa base argumentativa, né, essa autoridade, né, que a pessoa tem, que ela trava, tal, não tem fundamento material. Não tem. Os dados que eu peguei são da Enciclopédia Britânica. Não é o melhor lugar para se pegar os dados, né? Mas é o lugar que eu encontrei os dados. E se achar um dado divergente, muito provavelmente ele pode ter essas diferenças de mensuração, mas mais ou menos nessa linha. 25%, 30%. Não 90%. Né? Puta merda. Se fosse 90%, puta merda. Inclusive os tecelões e os proprietários de teares. Então, não significa que eu sou rica, não tem nada a ver com riqueza. Aliás, não tem nada a ver com distribuição de renda. Para Marx, o que está errado aí é o fato de eu usar o meu instrumento para explorar a mão de obra do tecelão que eu contratei para produzir tecido comigo. Eu vou acelerar o vídeo porque eu não aguento. Eu não consigo. Eu não consigo me submeter a isso. Então, para Marx, eu sou capitalista porque eu tenho capital, eu tenho os meios de produção. Mas, não necessariamente eu sou rica. E para ele, eu continuo sendo errada. Na visão marxista, eu continuo errado, porque eu tô explorando uma mão de obra. Eu tô tirando a mais-valia de quem eu contratei para produzir tecido comigo. Você fica repetindo que só é capitalista. Então, vamos lá. Capitalista é aquele que detém o capital
e é aquele que explora a força de trabalho de outros e ganha a partir dessa exploração da força de trabalho. Nesse sentido, ela fala, né, por Marx eu tô errada. Jovem, não é um mérito de estar certo ou estar errado, não é um juízo moral. É um juízo sobre uma análise material. É bastante simples. Se você não produziu, não trabalhou, né, para poder... Se você não tem posse daquilo que você produziu, isso fundamenta uma relação de exploração de trabalho. Fim. Não tem outra palavra, não tem outra dinâmica. É isso. Materialmente é isso. Né? A análise que o Marx faz não é uma análise moral. Eu acho o capitalismo malvadão, o capitalismo zoado, o capitalismo é errado. Não tem a ver com estar errado ou certo. Tem a ver com como a vida é produzida a partir das interações do homem com o trabalho. E encontra-se essa contradição no modelo de sociedade capitalista. Em vários outros modos de produção. Mas no modelo capitalista, que é o contexto que ele está falando, é essa tendência, né? É essa disparidade, né? Da burguesia deter os meios de produção e o proletariado trabalhar para gerar os meios, para gerar o valor que a sociedade consome, mas todo esse valor que é produzido fica na mão dessa burguesia, da burguesia capitalista. Não tem nada a ver com estar certo ou errado, moça. Não é um juízo moral. O que mostra também, né, que, enfim, né, já mostra que a pessoa não leu a teoria da história do Marx, não leu a ideologia alemã, para entender qual que é o fundamento dessa crítica. Tem capital? Você tá falando que o camelô que contrata alguém para ajudar ele na barraca dele, ele é um capitalista que tem capital. Hoje Meu Deus. Meu Deus. O camelô é um capitalista porque ele é dono do carrinho. Então ele produz tudo, né? Ele produz o milho da pipoca, ele produz os sacos de salgadinho, ele produz os docinhos. É ele que produz. Nossa senhora, é muito ruim. Nossa senhora, é muito ruim isso. feirante que tem a sua barraca e contrata uma equipe para ajudar ele na barraca, na sua visão, é um capitalista muito malvado, porque ele tem capital, né? Aquele meio de produção, e ele... O carrinho do camelô é meio de produção do quê? Meu Deus do céu. explora mão de obras. Que pessoa terrível, não é mesmo? Olha que interessante. Toda a base de sustentação da argumentação liberal é um juízo de valor, é um juízo moral, né? Quando ela fica inserindo, né, essas ironias, quando ela fica inserindo esses termos, né? Olha, que malvado, né? Fazendo essa dramaticidade, e aí ela reforça isso, né? Esse juízo moral de que, não, malvado. O feirante é um capitalista. Eu não sei se ela sabe se o feirante trabalha na feira, geralmente não é dono da barraca. Aquela galera que tá ali, né? Que tá trampando, que acorda cedo pra caralho e tal, ela geralmente não compartilha o mesmo espaço de trabalho que o dono da barraca. E mesmo assim, o feirante não produz a fruta. Ele não produz a banana, o tomate, a cebola, ele não produz nada disso. Aliás, nem o agronegócio produz isso, né? Boa parte daquilo vem justamente de um modelo de produção, a maior parte, né, ligada à agricultura familiar. Numa clínica milionário, que é explorado, né? Tem a mais-valia dele explorada, é milionário. Mas ele não é capitalista, agora o feirante é. Ué, mas peraí. Ela primeiro falou que não tem nada a ver com riqueza. E aí ela tá usando o fato, eventualmente, de um médico, um profissional liberal, ser rico, né? Portanto, é alguém ali que trabalha numa via pequeno-burguesa. E aí ela tá usando isso como argumento. Então, uma hora ela fala que não tem nada a ver e outra hora ela usa isso como justificativa. Tem que decidir, moça. Ou vale ou não vale. Tá entendendo onde eu quero chegar? Não. Isso não tem absolutamente nada a ver com distribuição de renda. Inclusive, nunca foi a luta de Marx acabar com a pobreza. Gente, nunca. Você pode pegar esse livro. A luta do Marx nunca foi acabar com a pobreza através da distribuição de renda. Eu acho que esse é um ponto importante de se ressaltar. Mas, mesmo assim, enfim, vamos ver. De cabo a rabo, você não vai encontrar Marx querendo acabar com a pobreza. Inclusive, quando houve a proposta de uma renda básica universal equivalente à renda básica universal daquela época, Marx foi veemente contra e ele concordou que essa política acabaria com a pobreza. Sobre esse aspecto, eu recomendo, é um capítulo do livro, né? É um capítulo do Capital, tem um livro. Eu procurei no salário, preço e lucro essa medida que ela disse que parece com uma renda básica universal e eu não achei. Não achei mesmo. Eu procurei mal, né? Não tive tempo de ler todo o livro, mas no que eu tentei procurar, não encontrei nada parecido. Separado só desse capítulo, porque é um capítulo realmente muito importante, eu recomendo que vocês leiam. É denso, vocês vão ter que ter muita referência histórica e tal, mas... Para você fazer a análise, tem que ler e ler direito, com as referências históricas e tal. E é um processo, né?
ele fala explicitamente, se a gente fizer né, essa equivalente à renda básica universal e distribuir a renda e acabar com a pobreza dos agricultores e tudo mais, o que vai acontecer, segundo Marx, é que esses agricultores, essas pessoas, não vão mais ser pobres. Deixando de ser pobres, elas não vão ter motivação pra fazer a revolução. Meu Deus do céu, que bosta. Meu Deus do céu. Vamos lá. Primeiro, a renda básica universal não acaba com a pobreza. Sabe por quê? Porque é justamente como ela falou. Não tem a ver com o montante de dinheiro que você tem, né? Ela está se contradizendo o tempo inteiro, mas não tem a ver com esse montante de dinheiro que se tem como reserva. Porque a renda básica universal ou outros programas de distribuição de renda são programas de orientação econômica liberais, que visam justamente permitir com que haja uma distribuição monetária para que as pessoas possam consumir e assim movimentar uma economia de mercado. Programas de renda básica são importantes, especialmente para poder criar um tipo de sociedade que seja mais digno, né? Porque é uma merda passar fome, é uma merda não ter dinheiro para pagar conta, é uma merda tudo isso. E a renda básica universal, materialmente, ela não acabaria com a pobreza, por um motivo bem simples. A dinâmica de produção da vida através do trabalho ainda estaria na mão dessa burguesia, ainda estaria na mão desses capitalistas, ainda haveria esse embate de classes. Então chegaria um dado momento em que essa classe proprietária que está lucrando, uma hora ela precisaria manter a sua via de exploração para poder continuar lucrando. A renda básica universal ela é defendida por uma galera, né? Especialmente bilionários, economistas liberais. E por quê? Porque ao mesmo tempo que a renda básica permite uma continuidade do consumo, ela lida com o fato de que a classe trabalhadora, em determinado momento de seu desenvolvimento histórico, não vai ter mais emprego, ou os empregos que vão ter vão ser uma merda. Então, para evitar com que haja uma erupção social e para manter essa esteira do consumo, o que você faz? Você distribui dinheiro para que as pessoas possam continuar consumindo. Sabe quem fazia isso? O Império Romano, no seu processo de fundação, fez isso. Na época ali que as terras que foram expandidas na República ficaram na mão dos patrícios, o Estado romano, gerenciado pelos patrícios, né, gerenciados por essas classes que exploravam os plebeus, os camponeses e tal, acaba optando, né, ao invés de fazer um processo de distribuição da terra, o que eles fazem? Eles concentram a propriedade na mão de poucas pessoas. Essas poucas pessoas, com o trabalho escravo, porque era a principal forma de obtenção da mão de obra nessa passagem de República para Império Romano. Você mantém o trabalho escravo, e aí ao invés de você distribuir a terra para as pessoas, que é o meio de produção, o que eles optaram por fazer? Ao invés de dar essa terra para as grandes massas sociais que estavam nas cidades, que haviam saído dos campos, porque aquelas terras haviam sido passadas para as mãos dos patrícios, distribuir renda para que elas pudessem se divertir, comer e viver e não encher o saco. A famosa política do pão e circo é basicamente isso, gente. Entendeu? Então é o mesmo processo. A renda básica universal não tem nada a ver com motivação para fazer a revolução. Nada a ver. Não é porque uma pessoa é rica ou ela é pobre que ela vai ter motivação ou não para fazer a revolução. Não depende só disso. Depende de um processo de construção de consciência de classe, depende de uma série de fatores. Se fosse assim, o Engels não teria escrito com o Marx, porque o Engels era um burguês, não era pequeno burguês, ele era um burguês, entendeu? Então esse argumento que ela está dando não tem base material nenhuma, não tem sustentação na própria teoria marxiana, não tem nada, porque a revolução não tem a ver com motivação para ficar rico, pô, eu quero fazer a revolução para ter dinheiro, não é isso, não tem nada a ver com isso, nada a ver. O processo revolucionário que o Marx propõe é justamente da aniquilação do sistema que cria essas hierarquias de poder. Ela não leu a teoria da história do Marx. Não leu. Ela não leu a ideologia alemã, não leu. Simplesmente. E aí tá assumindo determinados elementos pra bostejar na internet. Porque elas não estão satisfeitas. E elas não vão se indignar com o fato de que a mão de obra delas está sendo explorada. Então, por exemplo, o médico que é milionário e tem a mão de obra explorada, segundo o comentário que eu recebi. É claro que é importante pensar que um programa de distribuição de renda muitas vezes pode gerar um processo de despolitização. Mas aí vai depender, né, de como que atua politicamente cada governo, como que atua com as suas bases. Então tem uma série de elementos aí. É muito doido, né? Esses economistas de Chicago A mais B igual a C. Então isso vale para tudo. É muito raso, muito fraco, muito fraco. E aí, esse médico teria que se revoltar, mesmo sendo milionário, mesmo sendo do 1% mais rico da população. De novo, jovem, ter dinheiro vale ou não vale? Que médico é esse que pertence a 1% da população? Quantos médicos estão nessas condições hoje em dia? De novo,
dados que se tira de lugar nenhum e vai para lugar nenhum. Se a gente vivesse, como como que é mencionado aqui nesse capítulo, né? Se a gente vivesse em um momento em que não houvesse pobreza, ninguém fosse pobre, todo mundo fosse de classe média pra cima, ainda assim... Como que as pessoas podem ser de classe média pra cima em uma sociedade de classe? Quem que vai trabalhar nas fábricas? O que você tem, fundamentalmente, é um processo em que, né, historicamente, a classe média, nessa linha, vai se proletarizando cada vez mais, porque a classe média, ela também é proletária. Se você, jovem que me escuta, ganha salário, você é classe trabalhadora. Você é classe trabalhadora, entendeu? Você é classe trabalhadora. Se você, a não ser que você seja dono de um grande agronegócio, a não ser que você seja dono de um banco, de algo nessa linha, você não é um capitalista. Você não é. Você é classe trabalhadora, bem? Então, essa distinção aí é que você tem uma classe trabalhadora que está melhor localizada, que a gente pode chamar de classe média, mas continua sendo classe trabalhadora. A gente olha no Brasil, por exemplo, que você teve um grande processo de ascensão social, e no momento que a burguesia cobra essa conta, o que acontece com essa classe média? Pautada pelo consumo, pelo crédito, blá blá blá, faz o quê? Ela volta para o status que ela estava anteriormente, né? Para um status de uma classe trabalhadora bem mais precarizada, bem mais prejudicada economicamente. É isso que a ofensiva da burguesia vai produzir. Não é... Enfim. A gente teria que se revoltar, segundo Marx, porque a gente estaria com mão de obra sendo explorada. Por quê? Porque a luta de Marx não tem nada a ver com redução de pobreza. Bota isso na cabeça, lê a obra pra parar de falar merda, gente. Pelo amor de Deus. A proposta do Marx é que o tecelão, né, eu proprietária do TA, não devo explorar a mão de obra do tecelão. O que Marx propõe? Uma revolução que o Estado, né, que deixaria de ser Estado mais pra frente... É muito louco. Né? Uma revolução que o Estado vai deixar de ser Estado... Meu, é raso que nem um pires. Raso como um pires, né? Mas é justamente nesse ponto que os neoliberais gostam de argumentar, né? Na moralidade, nessa ideia de certo, de errado, de falar de liberdade pessoal. Pelo amor de Deus, meu Deus. Seria o único proprietário de todos os meios de produção. E só o Estado pode... Mas quem seria quem comporia o Estado? Entendeu? Quem que seria o grupo social que estaria compondo a força política do Estado? Mas é isso. O Estado. Mas quem que é o Estado, caralho? O Estado é um fantasma, né? É um prédio que anda. Porra, bicho. O Estado é gerenciado por pessoas. O grande lance é que no processo da construção da Revolução Socialista, quem detém o controle do Estado é a classe trabalhadora. É a classe trabalhadora. É essa que, com o seu trabalho, produz a vida. E não é justo que essas pessoas tenham acesso a esses elementos de produção da vida? Para que a sociedade possa, de fato, se constituir? E ela fala, né, oh meu Deus, vão tirar tudo de nós, né? Praticamente isso, é um discurso alarmista. E agora? Mano, só que isso está sendo tirado de todas as pessoas que produzem a vida há milênios. Entende? Nossa Senhora. Designar quem vai trabalhar, quanto vai ganhar, etc e tal. A luta de Marx é única e exclusivamente essa. Que a gente tire os meios de produção da população e dê... Da população, como se os meios de produção fossem de todo mundo. Puta que pariu. Para o governo do Estado, que mais pra frente, na visão utópica, deixaria de ser um governo, deixaria de ser um Estado, mas... Visão utópica, né? Porque essa visão aí do livre mercado funciona bem, né? É só a gente ver os dados do Brasil aí, como que o livre mercado brasileiro lida bem, né, com as demandas sociais. Petrobras tendo comemorações de seus acionistas, né? Com uma empresa de bom crédito da Bolsa de Valores, enquanto a gasolina tá R$7 o litro, o gás de cozinha tá 150, o diesel aumentou 9%. É isso aí, né? Nunca aconteceu e nunca vai acontecer porque é impossível. Mas enfim. Porque é impossível. Não, é isso. É impossível. Acabou. Olivia disse que é impossível. Hail to Olivia. Mano, acabou. É impossível. Esquece, gente. Marxismo, coisa do passado. Essa é a visão. Tirar tudo de todo mundo, deixar concentrado na mão do... Tudo de todo mundo. Todo mundo. Você, jovem, aí, você vai tirar o teu HB20 financiado em 36 parcelas no Banco Pan. Vai tirar, hein? Fique esperto. Que coisa ridícula, velho. Meu Deus, é uma argumentação muito fraca. Nossa senhora, é muito fraco. O governo, e todo mundo trabalha igualmente, todo mundo recebe igualmente, e é isso aí, todo mundo fica igual. Aliás, eu falei todo mundo trabalha igualmente. Todo mundo recebe igual. Todo mundo recebe igualmente, mas isso não é verdade. Ele falou que recebe de acordo com a necessidade. Aí, viu que fez cagada, né? A visão do Marx não tem nada a ver com distribuição de renda, eu repito. Não é só de necessidade, né? É claro que tem a ver também com essa necessidade e, claro, como esse processo de trabalho vai ser dividido dentro da comunidade. Mas é claro, se você tem um elemento em que as pessoas que produzem a vida vão controlar o volume de produção ou não, você tem, consequentemente, menos desperdício e você tem a produção em menor quantidade para que todo mundo possa acessar. Nunca teve, nunca terá, não teve, já morreu, já acabou. Nunca teve nada a ver com distribuição de renda. Tem a ver com exploração de mão de obra, distribuição de poder. A discussão de Marx tem relação a poder.
também em relação a poder. O Capital é um livro sobre economia política, crítica da economia política. Só que é engraçado, né? Parece que ela está dissociando poder e economia. O poder, né? O poder. Poder. Poder é soltar raio na mão, é soltar raio laser do olho. Gente, o poder é fundamentado justamente a partir das condições materiais do mundo que a gente vive. O que mais que é poder? Poder! Mesmo quando foi proposta a solução que acabaria com a pobreza na época dele, ele foi contra. Ele foi contra. Marx, traidor da classe trabalhadora. Dá o livro de novo, pra vocês lerem e pararem de mexer o saco falando que eu tô inventando essa informação. Lê a porcaria do livro. Entenda, não tem nada a ver com redistribuição de renda. Tem a ver única e exclusivamente com poder, que Marx acha que deve ser na mão do Estado, do proletariado. É uma discussão de poder. Quando você tá defendendo isso, você tá defendendo a intenção de um partido, de um poder, meu filho. Não, jovem. Não, você não tá defendendo a intenção de um partido. Porque o partido pode ser proletário, pode não ser proletário, pode ser comunista, pode não ser comunista. O que se discute aqui é o poder da classe na mão da classe trabalhadora. E aí, a junção disso é na figura do partido, né? Do Partido Comunista. Mas não é... Porque parece um pouco esse lance, o poder que o PT, que, sei lá, o PSOL e o PCB estão articulando. Parece essa discussão. É uma grande conspiração, né? Não tem nada a ver com economia, é só com poder. Não tem nada a ver com economia, não tem nada a ver com a sociedade. Por que os comunistas... Não tem nada a ver com a sociedade. Nada a ver com a sociedade. Velho, olha como esse fundamento de argumentação não leva em conta a materialidade. Quando ela falou mais pra trás que os comunistas eram utópicos, tá aí a contra-argumentação. Qual que é a materialidade que essa jovem tá partindo para poder fazer essa análise? Qual que é? Até agora ela falou conceitos errados, falou várias groselhas e ela tá falando como se essas coisas fossem meras técnicas, né? Ciências técnicas que não passam pelo crivo da ideologia, que não passam pelo crivo das pessoas que produzem essas ciências. É isso, daqui a pouco vai definir. É a mesma base de argumentação do Escola Sem Partido, né? Educação é uma coisa, ideologia é outra. Como se fossem coisas dissociadas, né? Como se a ideologia não estivesse presente em absolutamente tudo que a gente fizesse. Super bonzinhos odeiam os liberais. Porque... De novo, a argumentação moral. Super bonzinhos odeiam os liberais. Ninguém odeia o liberal porque ele é liberal. Mas se quiser, eventualmente pode. Só que essa questão não é mérito de odiar ou de amar. É ver que a teoria econômica dessas pessoas não tem aplicabilidade material, né, de funcionamento, porque ela não leva em consideração a forma como as relações sociais articulam o mundo que a gente está. Esse é o diferencial da análise marxiana. Ele não parte só da ideia para a matéria, ao contrário, é a partir da análise da matéria, do mundo que está colocado, das condições históricas do que se está colocado, que você faz a análise se qual tendência, né, vai operar melhor, vai funcionar melhor, e a conclusão que o Marx chega é que o capitalismo não funciona. Ele é dotado, cheio de contradições e que se sustenta a partir da exploração da força de trabalho. Pelo amor de Deus, velho. Os liberais falaram, não, peraí. Capital intelectual também é capital. Mão de obra também é capital. Mão de obra não é capital. Quer dizer, mão de obra é capital variável, né? Mas são formas diferentes de se aprender capital. Enfim. Educação também é capital. Saúde também é capital. Tudo isso é capital. Mas tudo isso é capital por quê? Porque produz alguma coisa? Tipo, é claro que a gente vai ter alguns teóricos, né, como Bourdieu, Foucault, que vão falar sobre esse processo de outros capitais. Mas a gente também tem que levar em consideração os capitais materiais. E são esses capitais materiais que definem a forma como que a gente se relaciona com as produções extramateriais, que são justamente como pensar a educação, como pensar um programa de saúde público, como pensar um monte de coisa. Não são coisas dissociadas, são coisas que estão juntas. Gary Becker, que é um dos filósofos neoliberais da Escola de Chicago. Liberal malvadão lá da Universidade de Chicago, bem da época do neoliberalismo, super malvado, ele falava, o capital... Super malvado, é muito cinismo, meu Deus. O humano é muito mais importante que qualquer outro capital. Capital humano, quando o Gary Becker fala, né, o Gary Becker está tratando o capital humano a partir de uma perspectiva de transformar esse capital humano em investimento. Então é aquela ideia de quanto mais você investe no seu próprio capital, mais você vai ter recursos para poder avançar socialmente. Ele transforma o sujeito em capital a ser investido, né? Ele simplesmente não leva em consideração as condições materiais que tornariam possíveis alguém investir ou não em si mesmo. E mesmo também, quando ele cria
empresarização do sujeito, né, que visa esse modelo de se enxergar enquanto capital de investimento, ele está pensando que o humano, até nas suas atividades sociais, nas suas atividades que fogem da materialidade da produção, tem que produzir lucro, produzir ganhos, né? Gary Becker é sobre isso, é sobre lucro em detrimento da perda das suas atividades. Uma solução sólida para o desenvolvimento econômico, isso os economistas da minha universidade, da Universidade de Chicago, falam, né? Uma solução sólida para o desenvolvimento econômico é investir numa educação de qualidade. Se os economistas de Chicago falam, eu sou contra. Ele já falou, investir em educação. Povo bem educado. O que é um povo bem educado? Se alguém souber me responder, manda aí nos comentários. O que é um povo bem educado? Que sabe se sentar à mesa, né? A galera que sabe se sentar à mesa, como na era vitoriana, era a mesma galera que vai colonizar e exterminar os povos da África e da Ásia. O que é um povo bem educado? É um povo que sabe fazer conta de matemática e que não tem nenhum tipo de consciência social diante do mundo que vive? O que é um povo bem educado? É um povo que sabe acumular conhecimento e leva em consideração como se fosse possível, dentro da estrutura do capitalismo, você ter, né, uma dimensão em que todo mundo se torne bem educado. Mas o que é esse bem educado? Vai chegar um dado ponto, como a gente está vendo na história, que a classe dominante não quer mais que essa galera acesse a educação. Pô, é só ver como que os capitalistas se posicionam em relação a Paulo Freire. Em relação a outros educadores que visavam justamente um processo de obtenção da emancipação. A classe dominante, a classe capitalista, ela não quer que a galera seja bem educada. Porque se ela sofre um processo de conscientização, ela percebe que ela está vivendo sob grilhões. Saúde, esse capital humano é o que faz uma economia desenvolver. Não é uma revolução, não é? É o que faz a economia desenvolver. Acabou. É isso. É isso. É só você estudar, ficar saudável e a economia dispara. Parece o Paulo Guedes fazendo previsão, né? Ah, é muito ruim, é muito ruim. Tirar os meios de produção da mão de quem está produzindo. Foi aí que Puta que pariu. Quem que tá produzindo? Quem que tá trabalhando? É o Jeff Bezos que produz? É o Jeff Bezos que entrega as encomendas? É o velho da Havan que vende os produtos? É o velho da Havan que faz o estoque das coisas? É o latifundiário que planta a soja, que colhe a soja? É esse cara que trabalha, que produz. Não tô falando do cara, eu tenho uma propriedade, portanto eu vou produzir valor. Vai pra puta que pariu, velho. Você não produz porra nenhuma. A única coisa que você faz você produz através da exploração da força de trabalho. E não é você que produz, você explora o trabalho de outra pessoa. Os malvadores mudaram toda a forma de fazer análise microeconômica e macroeconômica. É aí que se desenvolveu, né? Mas a CTI se desenvolveu a área de políticas públicas, da qual eu sou especialista, onde a minha universidade, a Universidade de Chicago, que é a universidade que tem mais ganhadores de Nobel, justamente por isso. Porque ganhador de Nobel, né? Agora o ganhar prêmio Nobel virou referência. Sabe quem chegou a ser indicado para ser o prêmio Nobel da Paz? Esse cara aqui que está aparecendo na sua tela. Ganhar prêmio, gente, em uma instituição que é formada por um grupo científico, político e econômico específico, não é referência de absolutamente merda nenhuma. Não é referência de nada. Nada. A gente propõe solução para problemas. Se uma cidade tem um problema grande de uma educação péssima, vamos resolver essa educação péssima. Se é saúde pública, vamos resolver a saúde pública. Como é que ninguém pensou nessa solução? Eu vou pegar a saúde péssima, a educação péssima e vou transformar numa educação boa. Acabou. Mandando vouchers. Fome, vamos resolver a fome. Se é distribuição de renda, vamos redistribuir a renda. Enquanto do outro lado, os comunistas, né, os teóricos Os comunistas falam, não, tem que fazer revolução e acabar com tudo. E aí, tem que fazer a revolução e acabar com tudo. Ouviu, gente? Você aí, proletário, tem que fazer a revolução e acabar com isso daí. Tem que acabar. Acabar com isso daí. Não leu porra nenhuma. A verdade é essa. Dona Olivia não leu, né? Enfim, acho que já deu pra pegar a materialidade da crítica aqui do React, mas vamos ver até o final. E quando eu falo isso, aparece um monte de gente falando, mas os Estados Unidos apoiaram o Pinochet, apoiaram a ditadura no Brasil e tal. Você tá falando de vertente política. E eu insisto, eu sempre falo isso pra vocês. Ideologia política não tem nada a ver com análise econômica. Não tem a ver quando o Paulo Guedes fala sobre as empregadas que iam demais pra Disney, sobre os brasileiros que desperdiçam comida no almoço, quando ele fala sobre, enfim, né, todas as declarações absurdas que ele já deu, o fato dele negar os indicadores econômicos e falar que a economia brasileira agora vai bombar. Como que essas coisas não se relacionam? Pelo amor de Deus, como essas coisas não têm relação uma com a outra? Tem nada a ver? É muita desonestidade. É muito cinismo. É desonestidade o nome desse tipo de lógica. Não tem nada a ver mesmo. Você pode ter um partido social-democrata com soluções liberais da economia. Você pode ter um partido conservador com soluções liberais da economia. Você pode ter uma constituição de bem-estar social com soluções liberais da economia, que a gente vê principalmente nos países nórdicos. As soluções ideológicas... Nos países nórdicos, em todos esses, que só precisou do quê?
de colônia para explorar, né, de dumping em países do chamado terceiro mundo. Só isso que precisou. É um mero detalhe. Elas têm interesse político, elas têm interesse de poder. As soluções econômicas, elas são técnicas, são coisas de... Aí. Esse ponto é fundamental. Percebe como ela pega essa ideia de política e ideologia e tenta criar um campo separado do que é técnico e do que é ideológico. Como se essas coisas não se misturassem. Por isso que é importante a gente se desligar da ideia dessa pretensa racionalidade dos liberais. De que existe, por exemplo, no governo Bolsonaro, uma ala técnica e uma ala ideológica. Gente, quem topou participar dessa empreitada sabia muito bem qual que era a ideologia que está sendo colocada ali. Sabia muito bem. Sabia e abraça aquela ideologia. Nenhuma ciência é puramente técnica. Nenhuma forma de expressão humana com o mundo é técnico. Como se a gente fosse um robô, né? E fizesse aqui os cálculos, a ciência, sem levar em consideração o nosso background de vida, de história, de sociedade. Isso é falso, isso é mentira. Tudo tem a ver com essa intersecção. A técnica produzida não tem nada a ver com ideologia. Como que não tem a ver? A técnica tem tudo a ver com ideologia. Vamos ver, por exemplo, quando a gente olha os campos de concentração em Auschwitz, quando a gente vê, por exemplo, os hospitais psiquiátricos no Brasil, tudo revestido de grande técnica, né? De grandes saberes neutros, o eletrochoque, a tortura, todos esses tratamentos que são ideológicos, que estão ligados a uma forma de se observar, de se pensar e de se articular sobre a saúde. Toda ciência é ideológica. O grande ponto, a grande questão a se pensar é a qual ideologia essa ciência serve. A economia é uma ciência técnica que não leva em consideração esses elementos. Como que não leva? Como que não leva? Como que não vai levar? Você olha a medicina, o direito, você olha todas as ciências, a história, a biologia, todas elas são atravessadas por ideologia. Porque é a partir dessa constituição da ideologia que a gente tem um modo específico de se fazer ciência. Ela não vem do nada, né? Porque se ciência fosse técnica, e só técnica sem ideologia, não tinha gente que apoia, que é inclusive da Universidade de Chicago, né? Ou gente que é ligada a esses imbecis de lá, que ia apoiar tratamento precoce para Covid. E apoia. Como que ciência não é ideológica? Distintas. E os políticos tentam fazer você acreditar que elas estão relacionadas pra você cair na ladainha política deles. Você fica aí repetindo, sai capitalista, aqui tem capital, sem saber explicar, sem saber entender, sem saber fazer uma crítica embasada, fundamentada. Acho que não são só o seu público não, viu, Olivia? Tem mais gente aí que não sabe fazer uma crítica bem fundamentada, não. Você tá defendendo um interesse político, único exclusivamente. Isso é uma manobra, um maço de manobra. Literalmente, é isso que você é. Um fantoche de algum partido político que você tá apoiando e defendendo. Pode falar o que quiser. Mas teve liberal, uma voada de Chicago que participou do governo de Pinochet. Beleza, o Chile virou o país com o maior IDH da América Latina. Pronto, é isso. O argumento acaba aqui. Essa mulher está justificando uma ditadura que colocou corpos num estádio, que jogou militante de avião no Oceano Pacífico em nome do IDH. IDH, que não é um bom medidor da saúde econômica de um país, do desenvolvimento de um país. Porque ele mede expectativa de vida, renda per capita e taxa de alfabetização. Só que a renda per capita, se você tem uma pessoa que concentra milhões de dólares em renda per capita, esse gráfico desequilibra para essa pessoa que concentra. Não leva em consideração qual que é a média dessa renda per capita. Qual que é a real situação. E a gente olha hoje, se o Chile é um país com o maior IDH da América Latina, né? Puta país legal, por que aconteceu toda a erupção social que aconteceu lá? Por quê? Por que aconteceu? Por que o Salvador Allende conseguiu ascender ao poder? Por que isso aconteceu? Por que aconteceu toda essa erupção social que teve lá recentemente? Que tá tendo lá, né? Que a galera saiu com organização política, movimento social, quebrou tudo e tá convocando uma nova constituinte. Por que isso aconteceu? Ué, num país que teria dado certo, com maior IDH, isso não teria acontecido. Não tem sentido. Então, de duas uma. Ou todo mundo foi tomado pela lavagem cerebral comunista, ou a vida é uma merda no capitalismo. E eu acho que tá mais pra segunda opção, né? Eu acho que foi um governo liberal, óbvio que não, foi uma ditadura, não foi um governo de política liberal, mas a economia deles teve um grande desenvolvimento, sim. Teve pra quem? Não sei se é do Chile. Se eu não me engano é do Chile, mas
Houve um momento na história do Chile recente que muitos idosos cometiam suicídio porque não tinham como garantir a sua vida depois da aposentadoria, porque não tem previdência pública. Esse é o grande desenvolvimento econômico? Por quê? Porque o liberalismo funciona, gente. A renda básica universal, todas as propostas, o Bolsa Família, todas as propostas de cunho social que resolvem problemas de fato são liberais. Resolve problema é o caralho, não resolve porra de problema nenhum. Isso é um tapa-buraco. É só a gente ver a inserção das pessoas no mercado de consumo no Brasil e a sua despolitização provocada, né, pela falta de articulação do PT com as suas bases, fez com que a gente mergulhasse no caos. A gente tá nessa até agora. Não tem uma proposta, uma sequer, de cunho comunista, desse povinho aí que resolve o problema. Não tem nenhum caso de sucesso, nenhum. Você quer acreditar em fantasia? Caso de sucesso, né? A gente pode observar, por exemplo, Cuba, que é um lugar que sofre embargo há 60 anos, que tem muitas dificuldades financeiras, muitas dificuldades tecnológicas, e produziu 3 vacinas. 3 vacinas. Próprias. E o Brasil, capitalista, produziu quantas? E o Chile, capitalista, produziu quantas? Acredite, mas a ciência existe e ela funciona. Economia é uma ciência. Se você está defendendo economia como ideologia, você não está falando de economia, você está falando de sociologia. Tem muito curso espalhado pelo Brasil Que vergonha, né, gente? Pelo amor de Deus. que ensina sociologia, não economia. Economia é uma ciência técnica. E não adianta você ficar com o seu querer. Os dados... Exatamente, Olivia. Não adianta ficar com o seu querer, porque a economia não é uma ciência técnica. Meramente técnica. Ela tem técnica, mas ela não é só isso. Não adianta nada saber um monte de número se você não entende qual que é a função social da economia de um país. Você, como diria Maria da Conceição Tavares, é um tecnocrata. Você vira um tecnocrata que não sabe lidar com a realidade. Que olha para o número de mortos e fala, tudo bem, estamos salvando a economia. Que olha para o kit Covid e orienta um hospital, um dos maiores planos de saúde do Brasil, a dar esse kit Covid para que não ocorra lockdown. É isso. Dizem que resolve ou não resolve. Todas as soluções que funcionam e resolvem problemas sociais de fato são liberais. Então terminamos mais um react e eu não tenho nem mais o que falar, né? Porque é muito ruim, muito ruim. E o que a gente pode observar no geral é que toda a argumentação dela é baseada em leituras incorretas sobre Marx, em expectativas, em não materialidade, né? Mas isso é uma coisa interessante. Os neoliberais, isso inclui a jovem aí, se pautam muito por um discurso moralista, um discurso com base de bom e ruim, liberdade ou não. Mas é importante que a gente combata esses discursos dessa forma, fazendo essa contra-argumentação. E para isso a gente precisa não só estudar, mas também se organizar politicamente. Porque, meu Deus do céu, perceber que é essa economia política que nos governa é uma ofensa. Porque essa pessoa é uma porta. É uma porta. É isso. Enfim, gente. Obrigado por terem assistido até aqui. Lembre-se, para fortalecer e ajudar o canal, deixe seu joinha, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o próximo vídeo de react que vocês querem ver e nos vemos na próxima. Um beijo, sucesso, tomem água, se organizem politicamente no PCB e, pelo amor de Deus, não sejam liberais, por favor.